Bem-vindos ao podcast Empreendedores por Natureza, o podcast mais útil do Brasil para você que é empreendedor, para você que é empreendedora. Se você tem um negócio, seja ele uma grande empresa ou um carrinho de pipoca, é para você. E falando nisso, você sabe que esses dias eu vivi uma experiência, eu fui comprar, eu estava passeando com o Zion, bem na abertura assim mesmo para te pegar. O Zion é o pet. O meu dog. Husky. É o meu husky. Estava passeando com ele e vi um carrinho de pipoca, me deu uma vontade de comer uma pipoca. E aí fui comprar. O cara falou: você quer o de 8 ou o de 10? Eu falei: eu quero o de 10, é o grandão. Aí ele: então você quer metade? Eu falei: quero metade. Aí ele falou: qual que você quer o chorinho? Eu: chorinho de pipoca? Ele falou: um chorinho. Depois ele me deu um potão assim que eu comprei, aí coloca numa sacolinha e da sacolinha ele joga muita pipoca. Eu falei: nossa, mas tudo isso de chorinho? Ele falou: é pra você voltar aqui de novo. Gente, eu volto lá toda semana. Aí você deu a sacola pro Zion que comeu junto com você. Eu volto lá toda semana. Então, esse podcast é pra você que tem uma grande empresa e um carrinho de pipoca. E o nosso amigo, pipoqueiro. Exatamente. Então se inscreve no canal se você não é inscrito ainda e vamos, porque o próximo episódio tá muito interessante e o tema é: por que milhões de brasileiros estão pedindo demissão? Por quê? Você pediu demissão já alguma vez? Conta pra gente aí. Gente, a gente tem uma onda acontecendo aí. Eu estou aqui com os meus sócios e amigos e a gente quer falar um pouquinho sobre isso, porque nós que temos empresas precisamos nos preocupar do porquê esse movimento está acontecendo. Tem um fator importante e aí nós como empreendedores a gente fica muito feliz. Nós como empreendedores por natureza, a gente fica muito feliz, que é pessoas pedindo demissão para empreender. Isso é muito legal. É muito legal. Eu bato palma para essa galera, porque empreender não é fácil, ainda mais no Brasil, mas é um ato extremo de coragem para quem quer realizar sonho, para quem quer de fato enriquecer. Porque a gente sabe que, sendo CLT, é muito difícil você enriquecer. Então, quem toma essa iniciativa, eu quero parabenizar. Então, se você é essa pessoa que, de repente, você acabou de pedir demissão... Uma palminha pra essa pessoa. Uma palma para você aqui. Se você é essa pessoa, parabéns. Escreve aqui, fala: eu tomei essa decisão. Agora, nem tudo são flores, você sabe disso. Mas peraí, se você é CLT, não xinga a gente só tá parabenizando quem tá empreendendo. Cada um com as suas habilidades. bem. Quem é CLT também tem suas palmas e tá tudo certo. Agora... Quem é CLT, a gente fala: peça demissão. Tô brincando. A gente vai te incentivar, inclusive. Mas o que eu quero dizer aqui é que não é fácil empreender. Por isso, você deve se inscrever nesse canal, que tem muita ferramenta, é E utilidade temos pública. surpresas, né? Daqui a pouco Logo tá mais. chegando aí surpresinha. Por isso que você deve se inscrever, para que você aproveite essa surpresa. Porque quem for inscrito aqui, provavelmente vai sair saber na frente primeiro. e vai ter vantagens exclusivas. Vai ganhar o chorinho. Vai ganhar o chorinho. Vai ganhar o chorinho. Na sacola, É chorinho. isso aí. Muito bom. Bom, gente, tem alguns porquês, né, das pessoas estarem pedindo demissão. Um deles que eu quero trazer aqui é sobre baixa remuneração. Olha que dado legal. 32,5% dos profissionais pediram demissão pela baixa remuneração. Na média, 58% conseguiram ganhar mais após a mudança. É muita gente. Aí eu faço a pergunta e vou jogar para vocês aqui, começando pelo meu sócio Weber. Diga. Se a pessoa sai, vamos imaginar que ela seja um bom profissional, ok? Ela pede demissão e encontra um novo emprego para ganhar a mais do que ela ganhava, que a gente viu ali que quase 60% das pessoas aconteceu isso, por que a empresa já não se movimenta para identificar esse talento e não deixar ela pedir demissão? Eu tenho minha tese, mas vamos ouvir o Mr. Weber Não, mas primeiro. se você quiser, você Não, tá com a bola. não vou te cortar. Você tá com a bola. Data máxima a ver, né? Quer dizer. Também tem uma tese, mas eu vou explicar o que aconteceu comigo em empresas multinacionais. Gosto muito do corporativo, todo mundo sabe disso, e um dos braços que nós temos aqui pela UOR é o atendimento ao corporativo. Lembrei agora de uma
canção da minha época que diz assim: você tem valor. Você tem valor. Os que sabem, têm cabelos grisalhos. Os que pegaram. Saberão. Captam a minha mensagem aí. Eu sempre trabalhei em corporativo e o meu primeiro sonho quando eu tinha 13 anos era virar um gerente de supermercado. Uau. Porque eu achava muito... Eu gostava de comer todo dia, né? Mas eu achava lindo. Era ambição. Só que todo mundo, às vezes, ri. Se você pegar o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele começou a empreender organizando as latinhas de ervilha no mercado. Sim. Então, vocês, tô quase lá. E aí, quando eu fiz 14, eu falei, vou tirar lá minha carteira de trabalho, enfim. E eu já tinha o meu PDI na cabeça. Se você não sabe o que é PDI, volta lá no episódio do Programa de Desenvolvimento Individual. Eu queria começar sendo aquele empurrador dos carrinhos, que na época tinha os menininhos que ficavam empurrando os carrinhos. Eu achava ótimo aquilo, organizar, todo o mercado organizado. Enfim, não aprove Deus que eu realizasse esse meu sonho, porque quando eu fiz 14 anos, veio a legislação que aumentou para os 16. Aí eu falei, gente, não querem que eu seja o CLT. Foi um boicote. Boicotaram a minha saída. A criança de 14 anos. Eu fiquei muito chateado, porque não podia porque eu tinha colocado no meu PDI que eu ia ganhar R$500. E R$500 naquela época, era eu tinha muito, 14 anos, era muito. muita grana. Mas voltando aqui no corporativo. E aí consegui trabalhar em algumas empresas, uma dessas foi o grupo AES Eletropaulo na época, hoje tem a concessão pela Enel, que é a sua energia elétrica, e caso você seja de São Paulo, principalmente. E eu falei, nossa, eu comprava aqueles crachazinhos que, sabe aquele crachá que ele vem e vai? Pra passar assim. na catraca? Nossa, eu achava o máximo. Pip! E eu gostava do VR, que eu já contei que eu comprei depois a moto com VR. Mas vamos lá. Qual que era a pergunta mesmo? Eu já estou contando a história. Na lembrei. sua opinião, por que a da remuneração baixa? Não, por que as empresas não investem em dar uma remuneração melhor? Ok. Porque a pessoa precisa trocar para ganhar mais. Eu me perdi na minha história, Ele mas se emocionou. vai fazer sentido. É um emocionado, né? Voltei. E aí, eu era estagiário nessa empresa, consegui a promoção, né, efetivação, para responder a pergunta da remuneração baixa. O que eu fazia? E vai fazer sentido, vocês vão entender porque eu estou contando toda essa história, todo esse leriado aqui. Eu sempre tive um PDI na minha cabeça. Então, eu sou daquelas pessoas que colocam assim, eu gostaria de ganhar, sei lá, R$30 mil por mês. Ano que vem eu gostaria de ganhar R$38 mil. Enfim, eu tenho as minhas metas. E aí eu sempre coloquei isso. Só que empresa muito grande é muito burocrática. Precisa do diretor, do gerente, do VP, aquela coisa toda. E aí eu coloquei que eu deveria ganhar R$1.000 a mais. Baseado em quê? Baseado no meu pensamento. Porque tem cargos e salários, mas em mesmo. E aí eu já dava os toques para a pessoa que me geria. Olha, eu posso ganhar mais? Olha, eu posso ganhar mais? Tem que ver com fulano, tem que ver com cicrano. Pegava o PDI, a engenharia de cargos e salários para a empresa, que nada mais do que realmente uma engenharia, um desenho. Um plano. Um plano que você hoje está aqui ganhando, sei lá, R$2.000, daqui 2 meses você deveria ganhar R$4.000 se você crescer, cumprir algumas metas, enfim. E as empresas grandes não tinham isso. Então, o que eu fazia? Eu ia para o mercado de trabalho e falava assim, olha, eu sou um profissional que eu tenho essa expertise, eu tenho essa faculdade, eu tenho essa certificação. Hoje eu ganho tanto, mas eu gostaria de ganhar X mais 2. Fazia as entrevistas e a pessoa falava, ok, eu gostaria de te contratar. Pode parecer um leilão, mas eu chegava no meu gerente e falava, olha, eu tenho uma proposta, mas eu quero muito estar aqui e vou te falar que você vai gastar menos comigo, porque eu já conheço a cultura, porque eu já sei trabalhar aqui, né? E eu já sei como deve ser feito as coisas. Demorava, assim, 3 horas para poder aplicar o valor. Eu falava, cara, mas eu tô há 2, 3 meses pedindo aqui a promoção, a empresa colocava isso como... Eu tive que ir lá fora para falar que isso acontecia. E aí, por que eu também contei isso? Quando eu fui empreender, a gente estava namorando, a Andressa e eu ainda, eu falei, eu vou empreender lá fora, mas eu vou continuar até onde eu posso com a minha atividade aqui. Porque quando eu firmar a minha empresa, eu consigo pedir demissão e consigo ter o valor, enfim, consigo diminuir aqui os meus desafios lá fora. E foi isso que eu fiz. E aí, quando você falando disso da remuneração, tem muitas empresas que não levam isso como importante. Eu não estou dizendo que você tem que... toda hora falar assim, André, você trabalha aqui é o quê? 2 meses, né? Não, preciso te aumentar. Quanto você quer ganhar? Não é isso.
é alinhar a expectativa e falar, olha, daqui 1 ano a gente precisa voltar e conversar para saber se você está contente nessa função, a gente tem aqui um valor de aumento, ou a gente segue o dissídio, caso você seja CLT, enfim, aquela coisa toda. E aí aconteceu de dar tudo certo, eu tive que sair, só que eu era membro de CIPA, inclusive, para quem não sabe, tem estabilidade, o CIPeiro, né, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E aí eu cheguei pro meu chefe, na época, pro meu gestor, e falei assim, eu preciso sair. Ah, mas por quê? Você não tá contente? Isso eu já tinha 2 aumentos, já tinha tido 2 aumentos. Eu falei, agora eu vou empreender. Não, pera aí que eu vou conversar com o diretor. Aí quando eu cheguei com o diretor na mesa, ele falou assim, já que você vai empreender, a gente tem uma proposta para você, a gente dobra o seu valor. Eu falei, como assim dobra? E aí, realmente, eu falei, cara, sei lá, eu ganhava, acho que na época, 7 mil, ia ser 14. Só que eu tava empreendendo, eu já tava ganhando, 28. Falei, muito obrigado, mas vocês perderam a chance de falar o dobrar. Porque se vocês tivessem dobrado, talvez, no ano passado, eu teria colocado uma pessoa onde eu tô empreendendo, onde eu tenho essa empresa, e retardaria um pouco aqui esse processo e ainda faria um líder aqui dentro. O que eu quero dizer com toda essa história que você foi lá no meu passado e voltou aqui? As empresas, elas não dão atenção. Então, para mim, a resposta é essa. Por que falta não dão PDI, atenção? Falta programa de desenvolvimento individual, falta cultura, falta clareza. Contando com, né? Falta comunicação. Vamos ficar quietinho porque o Weber não tá pedindo aumento, deixa quietinho aqui. Aí E olha nunca que dá o engraçado, aumento, né? Aí chega a hora que você sai. Depois eu descobri que estavam cogitando, eu sou advogado, para que eu formasse um grupo e fosse do pessoal do regulatório da empresa. Eu falei, caramba, por que não me falou isso Porque antes? ninguém me mostrou esse plano antes. Então, estava contando com a saída de uma pessoa e eu, quando chego numa empresa e acontece isso, eu falo, para tudo, cadê o RH? Aí, às vezes, pede um RH, o RH chega e é uma pessoa que não tem comunicação, não sabe falar, infelizmente. Quanto que a pessoa ganhar? Sei lá, ganha... Vou dar um exemplo aqui, tá? R$500. Lógico que isso não é salário, mas vou te dar um exemplo. Mas ela tem que saber, a Andressa precisa saber falar, a Andressa precisa saber de forma estratégica. Não, quem precisa saber é o dono da empresa. Então, hoje, a gente tem empresas maravilhosas que foram criadas aí há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, mas estão sofrendo esse problema de remuneração. Então, não deixo de defender quem fala que ganha baixo, porque salário é uma coisa, remuneração é outra. Sim. Então, eu já trabalhei em banco que eu ganhava como estagiário R$600 e o meu VR era 1.000. Então, assim, isso é uma remuneração, mas isso não é salário. Sim. Aí acaba tendo o benefício para não pagar o tributo e coloca o que realmente a pessoa precisa para sustentar ou comprar uma casa, não acontece. Sei que eu fui muito longe aqui com a história, mas a falta de remuneração é o problema mais grave. Lógico que vocês vão falar sobre outros, mas a minha vivência que eu tive foi Tanto essa. é que é o primeiro ponto. Sim, sim, importantíssimo. Você vai defender sua tese? Ou depois dessa aula magna? Não, na aula magna eu super concordo, não atacarei, doutor, mas assim... eu peguei o podcast inteiro só para falar disso, então, por favor. A tese é essa, que por que as empresas não pensam? Porque quantos vão lá fora buscar oportunidade para discutir? Poucos também. Quantos vão realmente se qualificar e demonstrar de forma lógica, muito coerente, que o currículo... agrega valor e está incompatível com a remuneração. Não é só querer ganhar mais. Entendeu? Tem os dois lados. E aí também. as empresas se aproveitam disso, as lideranças se aproveitam para manter status quo. Quanto menor for minha folha de salários, melhor. Ah, mas você vai ter profissionais medíocres. Elas não estão preocupadas com isso. Porque sempre, nós já ouvimos isso de cliente, sempre vai ter alguém que faça pelo mesmo preço. Quando você tem esse tipo de cultura, esse tipo de mentalidade, acabou. Você não vai segurar, o turnover você não vai ser alto. Entendeu? É um turnover alto e quem realmente, você viu que foi 30 e poucos % que pediu demissão por baixa remuneração. E desses 30 e poucos %, 58% conseguiram uma colocação, né? Então, assim, de 30 e poucos %, de 100%, é minoria, gente.
né? Então, as estatísticas mostram. E também tem, infelizmente, né? A gente também entende isso. Eu não peço porque eu preciso, porque eu não tenho qualificação, aqui, né? Porque eu não consigo me qualificar agora, porque tem tudo isso. E a gente não está falando dessas pessoas, né? Que estão porque efetivamente precisam e tal. Sim. Mas de profissionais que têm essa oportunidade e também não aproveitam. E a gente também ouve de equipes quando tá fazendo consultoria. Eles fingem que me pagam bem, eu finjo que trabalho. Então, esse assim, é o ponto. É uma via de mão dupla, né? Que as pessoas, infelizmente, não são protagonistas da própria carreira. E as empresas e donos de empresa que estão vendo que isso acontece, falam, tá bom, fica aí, porque eu não vou perder meu tempo. Se entendeu? você tá nessa situação, eu te incentivo a empreender. Vai buscar algo que você faça muito bem, que você tem talento e empreenda. Faça como o Weber fez. Empreenda em paralelo e quando você estiver bem, você cai fora. É isso aí. Segundo ponto, falta de flexibilidade. Alguns deles alegam, e aí está em torno de 15%, 16%, de que a empresa não dá flexibilidade, né? Que hoje é uma prioridade para os profissionais, inclusive mais jovens, né? Então, o que você pensa sobre essa questão, Amanda, do pessoal pedindo demissão por conta de falta de flexibilidade no trabalho? É aquela velha questão da regra ser maior do que, de fato, olhar para as necessidades para as pessoas. Isso, para mim, é um problema cultural. Né? A gente já falou também bastante sobre isso. Você pode procurar nos episódios passados. Que é aquela mentalidade de CLT, né? Eu compro de você suas 8 horas diárias, você tem que ficar aqui internado 8 horas e ponto, acabou. E a gente sabe, né, minha gente? Se você que é um empresário que está nos assistindo aqui, deixa eu te dar uma notícia. Se o funcionário que fica lá 8 horas, ele não fica 8 horas só trabalhando. Ele vai resolver as coisas dele no meio-dia, porque a vida está acontecendo. É verdade, você tem total razão. Esse é um fato. É uma ilusão, né? É uma ilusão. Então, assim, uma cultura que eu tento, né, implantar, que eu implanto, na verdade, é assim, eu trabalho com clínicas, né, e as pessoas que eu lidero, que em sua grande maioria são mulheres, e não desmerecendo dos homens, mas as mulheres que são mães, que têm, enfim, filhos pequenos, tem uma demanda idade extra escolar. Exatamente. Tem, muitas vezes tem imprevistos maiores, né? Porque aquilo, se você é pai, você tá lá, a escola dificilmente vai ligar para o pai, vai ligar para a mãe. Seu filho está com febre, venha buscá-lo. Isso acontece. E se eu, enquanto empresária, que contrato na minha folha 90% mulheres, não for flexível com a necessidade delas, desculpa, eu vou perder. Então, e a gente já falou no episódio passado, né, que uma das crises grandes é acerca de liderança, né? Ter pessoas qualificadas dentro da minha empresa que vistam a camisa, que eu possa contar, que eu possa confiar, que vão estar desempenhando. Na minha ausência, né? Então, eu acho não. Flexibilidade é uma moeda. Porque hoje, uma das coisas tão preciosas quanto o dinheiro em si, e né, tocando um pouquinho no ponto que o Weber e a Andressa falaram no primeiro ponto sobre remuneração, ninguém se contrata para uma vaga por filantropia, né? A gente precisa colocar o pão na nossa mesa. Então, obviamente, você precisa ser bem remunerado, mas o tempo é tão valioso quanto o dinheiro. Que entra a flexibilidade aí, né? E é justamente Talvez isso. Talvez você não dê um salário tão lindo, mas eu se tenho, compensa numa flexibilidade, numa flexibilidade. Ok, você tá passando uma crise, eu vou te cobrir aqui, mas quando eu precisar de você, e é isso que eu converso, né, com as minhas lideradas, não tem problema nenhum, pode ir, vai resolver seu problema, ou você precisa de um dia de home office, que hoje também é algo para você colocar uma contrapartida, um dia de home office, às vezes, isso para uma mulher, né, que tem filhos pequenos, isso é uma moeda gigantesca, mais valiosa, às vezes, do que um aumento de salário. Exatamente. E para a empresa também é interessante, porque você vai estar... Se eu precisar de você, você está lá, mas você também pode resolver as coisas que você
precisa resolver sem impactar os outros dias da semana. Então, você vai ser mais produtiva. Então, é uma inteligência, né? Eu acho que é uma questão de inteligência. Você estava falando aí de que o empresário tem, às vezes, a ilusão de que a pessoa trabalha às 8 horas, 100%. né? 100%. Eu fui num órgão da prefeitura e aí chamou minha senha e eram aquelas baias que ficam uma virada para cá, outra virada para lá, uma virada para cá, outra virada para lá e você senta na cadeira. E me chamou a 19. E eu achei que era tudo do mesmo lado e dei a volta aqui e fui na baia pra sentar aqui. Só que a 19 eu tinha que ter sentado do outro lado. Aí eu peguei e fiquei na 20, né? A 20 mesmo me atendeu, porque não tinha ninguém. Ela mesmo me atendeu. Aí a 19 que tinha me chamado, ela viu, disse que eu sentei ali, ela pegou, fez assim, me deu uma olhada, foi pro computador e abriu o site da Pets. Começou a comprar coisas de pet shop, né? Não sei se foi a Pets, foi a Cobase, enfim. Ou seja, não trabalha o tempo todo, amigo, nem funcionário público. Então, principalmente. Então, assim, para com essa utopia de que você precisa extrair às 8 horas. Você precisa trabalhar para o resultado. Se você tem um negócio, foca em trabalhar para o resultado. Isso vai te fazer chegar onde você quer. Não às 8 horas trabalhadas. Enfim, é isso. Terceiro ponto que o pessoal levantou aqui, que eu acho que é bem importante, queria ouvir um pouquinho da Andressa, estresse. 23% dos entrevistados citaram o adoecimento mental pelo estresse ao trabalho. Isso existe? Diga-nos, você que já teve burnout. Para nós, não. Olha, veja bem. Cara doutora. Veja bem. Estresse é real. A gente já falou muito sobre isso, né? Se você não assistiu, volta aqui na lista de vídeo e veja sobre ansiedade. A gente discutiu bastante isso, sobre estresse também no trabalho, estresse agudo, estresse crônico. A gente falou muito, né? Muito eu não legal vou ser esse episódio. repetitiva aqui. E existe. E aí tem o fenômeno do burnout, né? Que não é balela. Eu tive isso. E isso me rendeu uma internação. Aprendi na pele, né? O que é. E veja só, na época era funcionária pública federal, então, né, tem funcionário que realmente não faz nada e tem outros que trabalham de carregam nas costas. Como na privada também, né? Na privada do banheiro. Do banheiro. Nossa, eu fiquei quieto, eu ia brincar, mas acabou saindo. Mas se ajuda privada. E aí, 2 pontos que eu falo, né? Gente, o Rodrigo é assim, tá? Toda vez que eu tô falando negócio, tipo, ele vem e corta com um negócio. Isso é muito sério, isso precisa ser levado em consideração. E as pessoas não estão, com muita razão, e que cada vez mais cresça isso, não estão dispostas a perder a vida por um trabalho. Só que um aviso que a gente precisa dar. Quando você sai disso por um estresse para empreender, você também está sujeito a isso. Então, tem muito do ambiente e tem muito da sua autogestão. Sim. Muitas pessoas já passaram por nós, em empresas e nas nossas empresas, com crise de ansiedade, com crise de estresse, blá, blá, blá. Eu sou a gestora da equipe e eu sei que a demanda de trabalho não foi projetada do jeito que nós pensamos e implementamos para gerar aquele estresse. Então, eu investigo profundamente e falo, peraí, como está o seu contexto pessoal? Isso a gente sempre bate, porque nem sempre o ambiente de trabalho é o único estressor. Na minha época, lá em 2014... o trabalho contribuiu 70% para isso, mas a nossa vida pessoal não estava ajustada. Também. Então, tinha outros gatilhos e outros estressores. Que O Weber nunca esteve em iniciativa pública, no público, e ele teve muito problema com o estresse. Ele esteve na privada. Ele esteve na privada. E, muito estresse, gente, na privada. Foi muito. E foi muito estresse, né? Sim. Então, é isso que eu deixo, que é o principal ponto de atenção. Veja, e coisas básicas, de novo, assista o episódio de ansiedade, mas são coisas muito básicas que as pessoas não dão valor. Sono em dia, higiene do sono, então alimentação, exercício físico, em alguns casos terapia, então são coisas muito básicas que vão, por exemplo,
esse ano eu tive que tomar cuidado para isso. Pedi exoneração do tribunal no ano passado. Estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo esse ano, né? Foi um ano que voou, porque a gente, nossa, nunca trabalhou tanto. Um ano full time, muito projeto e etc e tal. Mas eu engravidei, né? Então, aqui nesse episódio hoje, eu estou de 5 meses, tá? E o que acontece? Eu sempre fui muito rápida, sempre fui muito elétrica. E uma gravidez é, assim, é outra história, né? Entre hormônio, entre enjoo. Meu primeiro trimestre foi muito difícil e eu não me reconhecia. Eu fiquei extremamente lenta, eu fiquei com questão de memória. Tipo, gente, o que eu tô fazendo? O que eu quero fazer? E eu fiquei, assim, eu sofri. Eu falei, não é possível. Isso é engravidar. Meu Deus do céu, não quero. Não quero. Né? Que é isso? Tire de mim. Preciso... Nasce. Nasce agora, meu filho. Eu não poderia ajudar muito, né? O Weber não podia fazer nada. Então, eu tive que parar um momento e refletir e falar, calma, eu estou numa temporada de vida, nós quisemos isso, meu filho não pediu pra vir e eu preciso me reencontrar nessa dinâmica e fazer algo que seja saudável para mim, pro meu emocional, pro meu físico, pra minha nutrição, pro meu filho, pra que depois eu veja uma outra dinâmica. É isso aí. Então, no segundo trimestre, melhorou todas aquelas questões e eu consegui voltar, mas eu não voltei daquela forma surtadinha que era antes. Eu continuo enérgica, eu continuo fazendo as coisas, gosto de fazer, gosto de trabalhar, mas a gente também precisa se reconhecer nisso, porque senão seria uma gravidez extremamente penosa e difícil, porque eu não ia ter autogerenciamento. Exato. Então isso é muito importante. Não é só colocar a culpa no ambiente de trabalho, né? Porque eu não tô mais no tribunal. Eu não posso mais... que o meu sócio tá me estressando. Vou sair da sociedade porque vocês estão... Entende? Então, assim, eu precisei ter autogerenciamento. Também. Então, isso é muito importante a gente lidar também. O marido da Andressa é o menor dos problemas. Com certeza. É também verdade. acho. É um santo. É um santo. Dito isso, gente, fica aqui a recomendação. Se você tem empresa, olhe para esses pontos. Faça esse exercício. Porque... você pode prevenir um funcionário seu de pedir uma demissão. Sim. E você também pode ajudá-lo se ele tiver com fatores extra. Né? Esses dias mesmo, um colaborador falou com a Andressa que não estava num bom momento e que tinha coisas extra-trabalho que estavam tirando a paz dele. Ele deixou bem claro que não era o trabalho. Eu falei, pega 3 dias, volte segunda-feira. Vai resolver sua vida, entendeu? Isso fez um grande diferencial para ele. Porque eu podia falar, não, você tem que entregar, tem demanda, tem não sei o que. Não, olha, não, tô olhando aqui as demandas, tá adiantado, a gente tá bem, então fica 3 dias tranquilo. Então, assim, a empresa olhar para o colaborador pode evitar todas essas situações aqui. Então, isso é um papel nosso como empresário. Eu chamo essa responsabilidade para que você fique atento com isso. Combinado? Eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve neste canal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.